O tema de hoje é adjetivo versus advérbio. Surgiu uma dúvida entre um dos alunos da turma que está relacionado a como é que eu vou diferenciar em questões adjetivo e advérbio quando aparece ali para mim, beleza? Então é isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Então surgiu aqui o nosso aluno Lucas, mandou no WhatsApp. Depois, quando você puder, queria umas dicas para diferenciar adjetivo e advérbio. Às vezes tem algumas pegadinhas entre esses dois nas questões que o cara acaba caindo. E é verdade, algumas questões podem lhe confundir entre esses dois. Eu vou passar aqui tanto algumas dicas como também a parte gramatical desse assunto. E eu vou estender um pouquinho também para as outras classes que caem em seu concurso, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é que eles são? Os dois, o que é que eles têm em comum? Primeiro que eles são as chamadas classes gramaticais. O que são isso? As classes gramaticais, que é estudado lá na morfologia, vai estudar os tipos de palavras que nós temos na língua portuguesa, relacionado, como eu acabei de dizer, em palavras, o estudo das palavras individualmente e em relação uma com a outra, beleza? Então, perceba, são as classes gramaticais que atribuem valor em outra classe, ou seja, eles estão ligados com outra classe, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E o adjetivo faz o quê? O adjetivo ele serve para indicar uma característica. A quem? Já já a gente chega lá. Então, o adjetivo ele vai caracterizar, vai dar uma característica a alguém. O advérbio ele vai servir para indicar circunstância. Circunstância a quem a gente vai ver mais para frente, que é ao verbo. Beleza? Fechou. Vamos ver aqui nos exemplos. O pobre homem caiu ontem. Temos aqui o pobre dando uma característica ao homem. O ontem, ele está indicando uma circunstância. A gente vai ver que circunstância pode indicar várias coisas. Nesse caso aqui, é uma circunstância de tempo. Então, o pobre homem caiu. Quando? Ontem. Uma circunstância de tempo. Mesma coisa no amanhã aqui, ó. Amanhã os amigos fiéis serão valorizados. Amanhã indicando circunstância de tempo e fiéis dando uma característica para amigos. Beleza? Prosseguindo. Primeiro, antes de mais nada, precisamos saber quais são as classes gramaticais que existem. Tem diversas formas de eu explicar esse assunto. A forma mais simples é você saber que, ao todo, são 10 classes gramaticais. E a forma que eu vou explicar no dia de hoje vai estar relacionado à explicação dos grupos. Por exemplo, o primeiro grupo que nós temos aqui é o grupo dos substantivos. Eu sempre gosto de trabalhar como se fosse uma empresa, onde o substantivo e o verbo são os chefes, beleza? O substantivo é o chefe e todo chefe tem trabalhadores que são subordinados a ele. Então, o adjetivo, numeral, pronome e o artigo trabalham para o substantivo, ou seja, estão ligados ao substantivo, exercendo alguma função para ele. O adjetivo é empregado do substantivo, trabalha fazendo alguma função para o substantivo. Numeral faz alguma função para o substantivo. Então, tudo isso daqui é o estudo das classes gramaticais dentro do assunto de morfologia. Então, o primeiro grupo é esse daqui, substantivo, grupo dos substantivos, que é o adjetivo, numeral, pronome e artigo. Lembra que eu falei que são 10? Só que no grupo do substantivo, nós temos 2, 4, 5 classes gramaticais. Beleza? Quais são as outras? Temos o segundo grupo, que é o grupo dos verbos, que só tem ali o advérbio. Ou seja, quem é que trabalha para o verbo? Só tem um empregado, que é o advérbio. Então, o advérbio vai exercer algum tipo de função para o verbo. Quando eu falo exercer algum tipo de função, eu quero que você lembre aqui atrás, ó. O pobre homem caiu ontem. O pobre, quem é pobre? O pobre, ele está ligado ao homem. O homem é o nome de alguém, é o nome de algo. Nesse caso aqui, o homem é o substantivo. Quando é o nome de alguma coisa, eu indico que é substantivo. Perceba que pobre, que a gente já tinha classificado como adjetivo, está dando uma característica a quem? Ao substantivo. Está ligado a um nome. Logo, aquele que está dando característica a um substantivo, ou seja, que está ligado ao substantivo, é o adjetivo. Beleza? Então, o que é que isso me ajuda em questões? Quando você tiver uma frase, você sempre vai identificar quem primeiro? Identifica, procura substantivo e verbo. Por quê? Eu identificando quem é o substantivo, as classes gramaticais perto dele, se tiverem ligados a ele, só poderão ser essas aqui, ou adjetivo, numeral, pronome ou artigo. Então, identifica o substantivo e depois identifica quem é que está ligado
nele. Mesma coisa do verbo. Identifica o verbo, depois identifica as palavras que estão ligadas a ele. Beleza? E, por fim, só para complementar, nós temos as classes gramaticais, o grupo dos conectivos, que temos a preposição, que geralmente liga palavras, e conjunção, que em regra liga orações. E, por fim, para finalizar as 10, temos a interjeição, que indica ali sentimentos, sentimento de ação. Por exemplo, quando a gente sente algum tipo de dor e a gente exprime alguma surpresa. Ai, ui, essas são as chamadas interjeições, essa expressão de algo, beleza? Prosseguindo, agora vamos adentrar no estudo do adjetivo e do advérbio. Vamos começar pelo advérbio. Como eu falei, o advérbio você vai lembrar da palavra circunstância, e ele pode indicar vários tipos de circunstância. Uma circunstância de tempo, ontem, amanhã, logo. De lugar, ele vai indicar o lugar de algo. Finalidade, modo e atenção com esse intensidade. Porque a gente já viu que o advérbio se liga a verbo. Por quê? O verbo é o chefe e o advérbio trabalha para o verbo. Só que o advérbio, se a gente for utilizar, se for continuar falando sobre trabalhar, ele não trabalha somente para o advérbio. Ele trabalha também, ele se liga, quando eu falar trabalhar, lembra que ele está ligado, ele está modificando. Então, o advérbio não se liga somente a verbo, ele se liga também a adjetivo, advérbio e verbo. Luiz, como é que eu vou lembrar disso daqui? Pega o nome dele, advérbio. O ad, você vai lembrar que é do adjetivo. O vérbio, você vai lembrar que é verbo. E também se liga ao próprio advérbio. Então, por que eu destaquei aqui a intensidade? Porque esse específico de intensidade, ele pode se ligar também a outro advérbio. Fechou? Então, lembra, modifica, liga-se, trabalha o advérbio, tanto para adjetivo, advérbio e verbo. Isso me ajuda a identificar quando a gente joga nas frases. O vizinho fala alto. Alto está ligado a quem? Está ligado ao verbo, fala alto. Logo, ele está ligado a um verbo. Quem é que é ligado ao verbo? Adjetivo? Não. Adjetivo se liga a substantivo. É o advérbio. Quando nós temos a palavra ligado ao verbo, quem que é? A gente já marca que é advérbio. Mesma coisa aqui, ó. A modelo é muito bonita. Modelo, tá ligado a modelo? Tá ligado a um substantivo? Modelo muito? Muito o quê? É muito bonita. O muito está intensificando o adjetivo bonita. Então, muito está ligado a bonita. Mesma coisa aqui atrás, ó. O vizinho fala muito. No caso, fala alto. Perceba que eu não consigo colocar vizinho alto. Perceba que vizinho alto, eu estaria falando da altura dele. Agora, fala alto é da altura da voz dele. Logo, é circunstância e não uma característica. Beleza? Perceba que eu posso utilizar a mesma palavra com classes gramaticais diferentes. O que é que vai mudar? Contexto. Beleza? O vizinho fala bastante alto. Ele não fala simplesmente alto, que já é um advérbio. Ele fala bastante alto. Então, é um advérbio intensificando o outro, como eu falei aqui para vocês. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos seguir. E o adjetivo? Adjetivo a gente já viu. O adjetivo serve para indicar uma característica. E ele dá uma característica a quem? Ao substantivo. Substantivo, para nunca mais errar, você lembra que o substantivo é o nome. Então, ele dá uma característica ao nome. A modelo bonita está triste. Perceba que eu tenho dois adjetivos aqui. A modelo, ela é bonita e ela está triste. São duas características de modelo. Se está ligado ao substantivo, é um adjetivo. Beleza? Sem muito segredo. Então, esse é o segredo para você matar dentro das questões. Você vai ver com quem a palavra está ligado, com quem a palavra está modificando. Esse é o primeiro segredo. Vamos ver uma questão exemplo. Para shows, isso explica a mudança nos números de iniciação do tabagismo, que antes eram bem baixos em relação aos adolescentes. Nesse trecho, a palavra em destaque é classificada gramaticalmente como... Vamos lá. Como eu lhe falei, a primeira regra aqui é você ver quem esse bem está ligado. Perceba, esse bem, ele está intensificando, ele está ligado, ele está modificando quem? Que antes eram bem baixos. Percebe que se eu retirar ele, que antes eram baixos, tanto faz ele estar ali ou não. Então, ele está intensificando
a palavra baixos, ao adjetivo. Então, quando é uma palavra ligada ao adjetivo, a gente já sabe o que é. É um advérbio. Logo, a gente vem aqui marcando a letra D. Só que não tem somente essa regrinha. A gente pode... Luiz, eu ainda estou em dúvida. Calma, ainda tem mais uma regrinha para a gente ver aqui. Então, ó, mais formas de diferenciar. A gente olhou que nós temos 10 classes gramaticais. Só que a gente dividiu, eu dividi ali para você aprender de uma forma como? Nós temos as classes dos substantivos, que é adjetivo, artigo, pronome e numeral. E nós temos as classes invariáveis, que é o restante. E a gente viu também que é separado em conectivos e na classe dos verbos, que é só o verbo e o advérbio, que é ligado ao verbo. Só que aqui é outra forma de se estudar as classes gramaticais, que é separar em classes variáveis e classes invariáveis. Mas a gente tem que entender o que é uma coisa variável. É quando a palavra se modifica dependendo do seu gênero ou seu número. Quais são os gêneros na língua portuguesa? Gênero na língua portuguesa só se aceita 2, que é qual? Masculino e feminino. E o número? Singular ou plural. E algumas palavras, como o substantivo e o adjetivo, aceitam também variação de grau, beleza? Então, uma palavra variável é porque ela vai variar em gênero, vai variar em número, vai variar em grau. Fechou? Beleza. Substantivo. Perceba que substantivo nós temos aluno, nós temos aluna, nós temos alunos, nós temos aluno. Então, ela é uma palavra variável, porque ela varia, ela modifica dependendo do gênero e do número. Adjetivo, concorda com quem? Se o adjetivo está ligado ao substantivo, como a gente já estudou, ele vai concordar com ele também. O que é concordar? Se o substantivo está no singular, o adjetivo vai estar no singular. Se o substantivo vai para o plural, ele também vai para o plural. Só com isso você já mata muitas questões. Por quê? Diferentemente do adjetivo, que é ligado ao substantivo, o advérbio, ele é invariável, ele não varia dependendo do gênero ou do número do verbo, no caso, que é o que ele se liga. Então, quando eu falo aqui no exemplo aqui de trás, perceba que o bem, mesmo que tudo esteja no plural, eram e baixos, ele continua no singular. Por quê? Porque advérbio é invariável, ele não vai variar em gênero e em número. Tranquilo? E aqui temos as outras classes gramaticais também, que é as variáveis substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, e eu esqueci de botar a última aqui, ó. Coloca aqui, numeral, que é aquele que indica quantidade, beleza? Esqueci de colocar, mas anota aí também. E as classes invariáveis é o advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Tranquilo? Prosseguindo, vamos ver uma questão exemplo aqui, número 2. Com base no trecho abaixo, responda a questão. Quando um estrangeirismo vem para a língua, ele entra no sistema lexical, o conjunto de palavras de um idioma, e inscreve-se numa rede de correlações de sentido, que dá a ele um valor específico. É o terceiro parágrafo de um texto. Uma palavra classificada gramaticalmente como adjetivo é lexical. Então, vamos procurar. Primeiro, a primeira palavra, lexical. Lexical está aqui em cima. Já identifiquei onde é que está, agora a gente vai classificar ela. Lexical está ligado a uma palavra? Está ligado a sistema. Primeira coisa que você pensa, lexical é um substantivo? É um nome de alguma coisa? Perceba que nesse caso não. Porque o que é lexical, que é um conjunto de palavras? Ele está dando uma característica, ele está ligado à palavra sistema, que esse sim é um substantivo. Então, se eu tenho uma palavra ligado a um nome, ligado a um substantivo, logo eu vou ter um adjetivo, beleza? E perceba que ele está dando uma característica, não é qualquer tipo de sistema, é um sistema especificadamente lexical. Então, ele está caracterizando o tipo de sistema dele. Por isso que a alternativa seria letra A. Beleza? Então, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato. Coloquei aqui uma passagem para vocês se inspirarem, estudarem. Concurso GCM Arapiraca está bem ali, então foco, estudem. O tempo agora de correr atrás é agora, correr atrás de questões, claro, correr atrás de corrigir os seus erros. Então, foco que vai dar certo.
Valeu!